A gente está de volta aqui com o TV Mar News, 9 horas e 9 minutos. E olha só, gente, deixa eu contar aqui uma novidade para vocês. É que a Equatorial Alagoas está aí chegando com novos atendimentos, um novo canal de atendimento digital. São mais soluções tecnológicas que chegam para facilitar o seu dia a dia. E não é só isso não, viu? Tem muito mais serviço também. Agora tem até aplicativo para celular, uma agência virtual na palma da sua mão, com serviços como consulta de débitos, emissão de contas, informar falta de energia e muito mais. Baixe já o app Equatorial Energia no seu celular. E não é só isso, o site está de cara nova e muito mais completo também. Você conta com uma área exclusiva para acessar vários serviços, como troca de titularidade, emissão de faturas e solicitação de ligação nova. Para experimentar então essas novidades, é só você acessar equatorialenergia.com.br. Equatorial Energia trabalhando todo dia para ser muito melhor para você. E olha só, a gente vai ver a partir de agora, para você que está em casa, ainda não fez o seu alistamento, precisa se alistar junto ao quartel do Exército, junto ao Exército Brasileiro. Tem que ficar atento porque o prazo foi prorrogado e você não pode perder esse prazo, tá? A gente vai saber como se alistar durante esse momento de pandemia a partir de agora na matéria de Fernando Palmeira. Atenção, jovens, ao completar 18 anos, não esqueçam a obrigação do alistamento militar. É o Exército Brasileiro convocando sempre os jovens que precisam sim, por obrigatoriedade, estar também servindo as fileiras das Forças Armadas Brasileiras, em especial o Exército Brasileiro, que fez prorrogação para o alistamento militar para 30 de setembro. Mas quem vai trazer maiores informações, maiores detalhes e melhores orientações é o presidente da Comissão de Seleção das Forças Armadas em Alagoas, Major Melo Miranda. Major, vamos fazer o chamado aí a essa meninada para o alistamento militar obrigatório. Fique à vontade. Vamos lá. Então, o jovem, no ano que ele completa 18 anos, de 1º de janeiro até 30 de junho, ele tem que realizar o seu alistamento. Então, o nosso alistamento ele é feito através da internet, no site www.alistamento.eb.mil.br, e lá ele vai lançar os seus dados pessoais e, após feito o alistamento, ele vai passar pela seleção geral, pela comissão de seleção que fica aqui no 59BMTZ. Uma vez aprovado na comissão de seleção, ele vai estar em condições de servir a uma das 3 forças que nós temos aqui em Maceió. Então, a Capitania dos Portos, ele vai servir a Marinha, o 59BMTZ, ele servirá ao Exército, ou o Destacamento de Controle de Espaço Aéreo, ele vai servir à Aeronáutica. Então, Major, para aqueles que estão irregular, aqueles que perderam o prazo por acaso, qual a melhor orientação? O prazo esse ano ele foi estendido até o dia 30 de setembro. Então, caso o conscrito que nasceu no ano de 2002 ele tenha perdido o prazo, ele ainda pode realizar o seu alistamento através da internet sem pagar a multa. A multa é um valor simbólico de R$4. Quem não realizou o alistamento em anos anteriores, ou seja, da classe de 2001, 2000 ou 1999 e outros anos, ele tem que ir na Junta do Serviço Militar para regularizar a sua situação, e ele só pode fazer o seu alistamento presencialmente em uma das 101 juntas que nós temos aqui no nosso estado. Em Maceió nós temos 2 juntas que funcionam, uma no Benedito Bentes e outra no centro da cidade, no Shopping Popular. Ele pode resolver e regularizar a sua situação. Lembrando que a obrigatoriedade é para o sexo masculino. Qual o tempo que um jovem passa aqui prestando esse serviço obrigatório ao serviço militar? Como você falou, a Lei de Serviço Militar Obrigatório, ela contempla apenas o segmento masculino. Então o jovem ele vai ficar aqui 1 ano, aprendendo técnicas, táticas e procedimentos para a defesa da pátria, além de outras missões que o Exército ele executa também em tempos de paz, vai aprender bastante sobre civismo e, no decorrer do ano de instrução, ele pode também fazer alguns cursos profissionalizantes que são ofertados pelo batalhão. Pessoal do segmento feminino, caso queira ingressar nas Forças Armadas, pode realizar concursos, tanto para sargento como para a linha de carreira dos oficiais. Então nós já temos, inclusive, dentro do Exército, para o segmento feminino, a possibilidade delas realizarem o concurso para a linha bélica. Então, tanto
na Escola de Sargentos Logística, como o ingresso na Escola Preparatória de Cadetes e na Academia Militar das Agulhas Negras. Com relação ao alistamento, ele pode ser feito através do site. Os irregulares presencialmente, nos passe essa informação e o endereço para que o jovem que está completando 18 anos tenha acesso a todas as informações e está em dia com o serviço militar. Então, só ratificando, né, o nosso site é www.alistamento.eb.mil.br. Então, o pessoal que nasceu, o jovem que nasceu no ano de 2002, ele tem até o dia 30 de setembro para realizar o seu alistamento sem pagar nenhum tipo de taxa, nenhum tipo de multa. Quem é de anos anteriores deverá comparecer presencialmente em uma das nossas juntas de serviço militar para regularizar, pagar a multa e vai regularizar a sua situação e, se for o caso, pegar o seu certificado de dispensa de incorporação. Completou 18 anos, a obrigatoriedade de você, jovem do sexo masculino, com o serviço obrigatório do serviço militar das Forças Armadas Brasileiras, em especial do Exército Brasileiro. É motivo de orgulho para todo jovem que adentra aqui ao nosso Exército Brasileiro. Você também é responsável. O Exército Brasileiro, ele é formado pela nação, ou seja, pelo cidadão brasileiro. Aqui, do 59º Batalhão de Infantaria Motorizada, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da organização Arnaldo de Mello, no canal 525 da Claro Net. Pois é, gente, fica aí então atento a esses prazos para que você não corra o risco então de perder, tá bom? E olha só, hoje a gente vai para o nosso quadro Momento Seguro para a gente falar aqui sobre sobre uma curiosidade. Você sabe qual é a diferença entre plano de saúde e seguro saúde? A gente vai explicar agora no teu quadro Momento Seguro. Olha só, gente, aqui no Brasil a assistência médica é um direito de todos e um dever do Estado. No entanto, o país ainda encontra muita dificuldade no caminho para o seu desenvolvimento e o acesso à saúde pública é uma determinação da Constituição que ainda lutamos para tornar concreta. Acontece que, em geral, infelizmente, o poder público ainda não conta com recursos para oferecer um atendimento completo, rápido e de qualidade quando mais precisamos. Por isso, a sociedade civil se organizou para criar alternativas mais eficientes e a gente está falando, é claro, desse sentido, né, sobre seguro e plano de saúde. Mas você saberia dizer qual é a diferença que existe entre os dois? Qual é o melhor cenário para contratar cada um deles? É exatamente sobre isso, essas dúvidas que a gente vai tirar a partir de agora com o corretor de seguros de Jaildo Almeida, que vai falar sobre esse assunto, tirando todas as dúvidas. Bom dia para você, tudo bom? Bom dia, Porlane, bom dia a todos. Então, qual é a diferença entre o plano de saúde e o seguro saúde? Na realidade, o objetivo dos dois é o mesmo, tá? Ter uma rede credenciada, oferecer esses benefícios como médico, clínicas, que ele possa ser atendido. A grande diferença é que, na maioria das vezes, o plano de saúde não gera um reembolso e o seguro saúde dá o reembolso, tá? Então, é uma empresa privada que é uma operadora de saúde autorizada pela ANS e a outra é uma seguradora que tem um seguro saúde, funciona como um seguro normal e também é autorizada pela ANS e pela SUSEP. Muito bem. Quais modalidades podem ser oferecidas nos seguros e nos planos de saúde? Geralmente, a princípio, o individual, né, que é ofertado pelas operadoras de plano de saúde. E aí a gente tem outros que aí, no caso, são os coletivos, tá, que você pode ser um empresarial, tá, e o familiar. Então, geralmente são esses três que são ofertados na demanda da operadora de saúde e da seguradora. Com relação aos planos segmentados, como é que funciona? Quais são? Na realidade, os planos segmentados eles são de acordo com a necessidade de cada cliente. Então, tem um plano ambulatorial, que vai dar cobertura somente para consultas em ambulatório, então eu não tenho um hospitalar. Eu tenho um hospitalar, tá, que vai dar cobertura para atendimento médico em caso de urgência e emergência, por exemplo, certo? Eu posso ter os dois juntos, eu posso ter o plano odontológico. Então, assim, eu tenho várias situações dentro de um contexto da seguradora e da operadora de saúde que vai de acordo com a necessidade de cada cliente. Então, é importante frisar que, nesse momento, o ideal é você procurar o corretor de seguros para que ele possa identificar o seu perfil e adequar as suas necessidades
o plano de saúde ou a seguradora que for melhor para você. Todas essas variações de Jaildo, elas ocorrem para ambos os casos, tanto para a seguro-saúde quanto para planos de saúde? Sim, tanto para a operadora, né, quanto para uma seguradora. Hoje o que a gente vê menos no caso de seguradora saúde é o plano individual. Praticamente não existe numa seguradora. Tanto é que as operadoras estão dominando o mercado com relação a planos individuais. Mas o empresarial, que é que elas estão focando mais no caso das seguradoras, a gente tem muitas ofertas aí que variam de acordo com a necessidade do cliente. E em relação às carências, existe uma similaridade nos seguros e nos planos? Praticamente igual, porque existe uma tabela, que é a tabela da ANS, que segue o rol de procedimentos, por exemplo, e essa tabela ela segue o mesmo padrão. Então, por exemplo, consultas e exames simples, 15 a 30 dias, depende muito da operadora ou da seguradora. Urgência e emergência, 24 horas. Né? Exames mais complexos, geralmente 180 dias. Partos, 300 dias. Né? 300 dias. E no caso da doença pré-existente, 24 meses. Então, o que pode mudar um pouquinho aí é um seguro que você faz numa grande empresa com mais de 30 vidas e você ter essa carência desligada, ou seja, você não vai ter essa carência por conta do número de pessoas, do número de vidas que vai ingressar nesse plano ou nesse seguro de saúde. E caso você se mude, então, para um estado em que o seu plano de saúde não atende, há a possibilidade de pedir uma portabilidade para um outro plano? Sim, com certeza. Você pode solicitar a portabilidade de acordo com a segmentação ou de acordo com o estilo de plano que você contratou. Por exemplo, eu tenho um plano individual, eu posso fazer um novo plano individual naquela região e aproveitar aquela carência, certo? Ou no empresarial, a mesma coisa. O que eu não posso, por exemplo, é sair do empresarial para o individual e aproveitar a carência e vice-versa, tá? Mas hoje as operadoras, elas têm muitas, tanto as operadoras como as seguradoras, têm muitas ofertas com relação à carência, né? Diminuição de carência, por exemplo, né? O que é bacana você identificar de acordo com o seu perfil. Muito bem. Quais dos dois é o melhor, seguro ou plano de saúde? Na realidade, depende muito da necessidade de cada cliente. Então, a gente tem hoje planos de saúde regionais, onde atende aquela demanda de um certo público, e tem um seguro-saúde, e é um seguro-saúde, por exemplo, mais top, que eu tenho o Hospital Albert Einstein, tá? E o Sírio-Libanês em São Paulo, onde eu vou pagar mais caro por esse plano, mas aí eu tenho um número de hospitais credenciados maiores. Então, vai depender da necessidade de cada cliente, de cada segurado, tá? Se ele vai querer o mais básico, se ele vai querer o mais completo. Então, hoje a gente tem planos regionais, planos municipais, tem planos nacionais, então varia muito de acordo com a necessidade de cada um. E qual é o mais procurado, Jaildo? O individual hoje é o mais procurado, tá? Porque aí é um plano mais básico e ele está de acordo com os valores, estão de acordo aí com o público de uma forma geral, né? No sentido de plano e seguro-saúde, qual deles é o mais procurado? O plano de saúde geralmente ele é mais procurado porque é o individual que se vende mais, né? Então ele está dentro daquele público que necessita mais do plano individual, enquanto o seguro-saúde é um outro público. Geralmente são empresas, são funcionários de empresas, são microempreendedores individuais ou microempreendedores que têm aquela necessidade de mais de 2 vidas fazer um plano de saúde, no caso um seguro-saúde. E quais são os cuidados que a gente deve adotar ao contratar um seguro ou plano de saúde? Primeiramente, procurar um corretor de seguros. Isso é prioridade. Procura um corretor de seguros, tá? Ele é o especialista nesse negócio e ele vai poder indicar quais são as melhores opções para você, se é o plano individual, se é o plano empresarial, certo? E aí vai apresentar várias propostas. Hoje a gente tem várias companhias que trabalham com esse tipo de seguro, tá? E aí, se for o caso, também um plano de saúde de acordo com a necessidade de cada um. E caso algum procedimento não seja aprovado pelo seguro ou plano de saúde, o que é que o usuário deve fazer? Isso a gente vê muito acontecer, né? Sim. E algumas pessoas, às vezes, até conseguem o ressarcimento. Isso. Funciona assim mesmo? Principalmente na pandemia agora. Sim. A gente teve vários casos na pandemia, né? Lembrando ao telespectador que existe uma situação com seguro que quando você tem pandemia, tá? É uma coisa atípica, mas não tem cobertura. É o caso do seguro de vida, por exemplo. A gente teve muitas situações
onde alguns seguros de vida não foram cobertos por conta da pandemia, tá? E aí houve uma reviravolta no sentido de dar cobertura para todo mundo, a mesma situação com o seguro-saúde, tá? Com os planos de saúde. A ANS ela autorizou o teste sorológico, tá? Algumas operadoras ingressaram contra isso e voltou, e depois a ANS voltou de novo a autorizar. Então, assim, quando acontecer uma situação dessa, o ideal é verificar administrativamente junto com a operadora ou a seguradora se há condições de acordo ou de autorização. Caso contrário, procurar a ANS. No site ans.gov.br você pode fazer uma denúncia, eles têm que responder até 48 horas. Tá? Ou, por último, procurar um advogado em uma ação judicial. Muito bem, obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. E a gente vai agora para um rápido intervalo, encerrando esse bloco aqui com o quadro Momento Seguro. Um oferecimento Jaraguá Seguros.